1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, nós vamos ler aqui uma... Irmãos, eu vou tentar ser breve. Conseguirei? Não sei. Mas tentarei. Porque eu sei que todos nós temos compromisso aí, né? Com família, almoços e tudo mais. Mas esse é o momento que Deus nos deu para ouvir a sua palavra. Amém? 1 Samuel, capítulo 7. Diz-nos assim o texto. Então os homens de Kiriat-Jearim foram buscar a arca do Senhor, e eles a levaram até a casa de Abinadab. Abinadab, o nome Abinadab significa pai da generosidade, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar. Eleazar significa Deus ajudou. O pai chama pai da generosidade e o filho chama Deus ajudou. Para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim por muito tempo, 20 anos ao total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal. Baal era um deus pagão. Baal era chamado Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus do relâmpago, o Deus da vida, o Deus da colheita. Eles estavam com esse Deus, com D minúsculo no meio deles. E de Astarote, que era uma derivação do nome Astarte, que significava o Deus do amor, o Deus da fertilidade, o Deus da sexualidade, o Deus da guerra. Baal e Astarote. E serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhe disse: reúnam todo o Israel em Mispá. Reúnam todo Israel em Mispá. Mispá significa torre de vigia, lugar de observação. E eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não parem de clamar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Glória a Deus. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar chamado de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos ler essa parte juntos? Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou
ajudou. Amém. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor estava contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto da sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Primeiro em Betel, que significa casa de Deus. Depois em Gilgal, que significa foi removida. E depois em Mispá, como eu já disse, que significa torre de vigia. Então, voltava para a sua casa em Ramá. Ramá significa lugar alto, lugar elevado, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Ebenezer, pedra de ajuda, é o nome que significa a palavra Ebenezer. A gente lê como uma palavra só, Ebenezer, mas ela é uma palavra dupla. No original lá do hebraico são 2 palavras separadas, que significa Even Azer. Ebenezer também é Even Azer, Even de pedra, Azer de ajuda, de socorro. Ebenezer também significa um local. É uma aldeia, é uma cidade na região de Canaã que se chama Ebenezer. A pedra não tem o nome, a pedra não significa até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra significa pedra de apoio, pedra de socorro, e já era um nome de um local. Não é a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia. Esse nome aparece pelo menos 3 vezes que está no livro de 1 Samuel. Essas outras 3 menções que depois nós vamos ver. O versículo 12 que nós lemos, está escrito: deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E aí, olhando essa expressão aqui, eu fiz 3 perguntas para nós refletirmos, né? Até aqui onde? Até aqui quando? E até aqui por quê? Até aqui onde? Até aqui quando? E até aqui por quê? Porque se nós olharmos lá no primeiro versículo deste capítulo 7, primeiro versículo do capítulo 7, isso. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. O que parece aqui, irmãos? Aqui parece que nós estamos... Sabe aquele filme? Esse capítulo 7 aqui parece aquele filme que quando a gente começa a assistir... Já viu aqueles filmes que começa do fim para o começo? Aparece uma cena que você não entende. E aí o narrador começa a contar o filme do final. E aí ele volta toda a história e ele coloca a seguinte frase: 3 dias antes, 4 dias antes, 10 dias... Aqui é 20 anos antes. Esse fato aqui é como um filme que está começando do fim, e se nós lêssemos esse capítulo 7 aqui, nós poderíamos colocar 20 anos antes. O que aconteceu 20 anos antes para eles chegarem aqui nesse capítulo 7 que nós estamos lendo? Ora, para responder essas 3 perguntas, nós precisamos entender essa história do começo. E onde é que começa essa história? Essa história começa em Siló. Num templo em Siló, num tabernáculo em Siló, onde havia um sumo sacerdote chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos. O nome do seu filho, de um dos seus filhos era Ofni e outro era Finéias. E naquela época, o sacerdócio de Siló era exercido
por esses homens. E todo ano, Eucana, que é um homem, é o nome de um homem, Eucana, subia com a sua família, com as suas 2 esposas, para adorar o Senhor, para prestar sacrifício. E qual era o nome de uma das suas esposas? Ana. E a Penina, a usurpadora, não é? Da novela mexicana, né? Penina, a usurpadora. Aquela mulher que tinha muitos filhos. A Bíblia diz que ela tinha muitos filhos. E Ana não tinha nenhum. E Penina o que fazia? Zombava de Ana, caçoava de Ana. Porque uma mulher, naquela história, naquele contexto, que não poderia dar filhos, ela era uma mulher que não tinha honra, que não era reconhecida, que era improdutiva. Aí eu te pergunto, quem era que Eucana amava? Ana. É sempre assim nas histórias, né? É sempre assim. Tanto é que a Bíblia diz que Eucana dava a maior porção do sacrifício para Ana. E a Bíblia é clara a dizer, no capítulo 1, dizendo, porque Eucana a amava. Mas o amor de Eucana não era suficiente, porque quando o Senhor fecha um ventre, ele fecha. Mas quando ele abre, ele abre. Nele está a vida e nele está a morte. Não são as circunstâncias externas, as circunstâncias humanas que determinam as coisas. Ana não podia ter filho. E ela então ora ao Senhor, em uma dessa sua peregrinação para Siló, ora ao Senhor e pede que o Senhor lhe dê um filho. E ela diz, se o Senhor me der este filho, se o Senhor me conceder essa honra, eu lhe entregarei este filho para servir no tabernáculo, para servir no templo de Siló. Pois bem, e o Senhor se agrada desse coração contrito. E ele dá um filho a Ana. E qual é o nome desse filho? Samuel, que está aqui nesse capítulo 7. E o que significa o nome Samuel? Deus ouve, Deus escuta, Deus ouve. E Deus ouve então a Ana. E a Bíblia diz que Ana então fica com Samuel até ele ser desmamado. E na hora que ele já está numa idade ali um pouquinho mais novo que a Alice, então ela leva esse menino de novo para o templo e diz para Eli, você lembra de mim, Eli? Eu era aquela mulher chorando e clamando por um filho, então, pois bem, aqui está um menino. E a Bíblia diz então, no capítulo 1, no versículo 27, vamos lá comigo, vamos voltar lá na história. Capítulo 1, versículo 27. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Versículo 28. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao... E ali adoraram ao Senhor. Então Samuel pertencia ao Senhor. E quantos filhos depois Ana teve? 5. 5 filhos. Com Samuel, 6. 5 filhos. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui dá uma boa pregação para dízimo, viu, Pérez? Você dá um e ganha 5. Fica a dica. Hã? Não? Não é assim, né, que faz, né? Mas tem gente fazendo assim. Traga o seu Samuel. E Deus vai te dar mais 5 Samuelzinho. Tem pastor pregando assim aí sim. Tem sim, não tem? Eu estou mentindo? Sim ou não? Sim. Tem sim. Mas é porque Deus, quando Ele abençoa, quando Ele vê a sinceridade do seu coração, Ele pode fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você quer um só, Ana? Eu vou te dar 5. Porque Ele é o Deus da vida. Mas o Samuel foi dedicado ao Senhor. Samuel não, Samuel é meu. Pois bem, então Samuel vai começar a conviver nesse ambiente. Deveria ser um ambiente de glória, como nós cantamos. Mas não é um ambiente de glória. Você vai ver que essa história desses 7 primeiros capítulos de Samuel é muito interessante, porque ela dá sim um enredo dos mais que nem Hollywood talvez poderia ter pensado. Por quê? Porque Samuel, o menino que é dedicado ao Senhor, por causa de uma oração, é introduzido num contexto de corrupção.
A Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Samuel, então isso que eu contei para vocês está no capítulo 1. Capítulo 2 de Samuel, de 1 Samuel. Que esses homens, filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram corruptos. Então, a Bíblia diz que o povo trazia o sacrifício para se fazer ao Senhor, e enquanto o sacrifício estava na panela sendo cozido, eles vinham com um tridente e colocavam na panela e pegavam o maior pedaço e traziam para si comer. E não era assim que dizia a lei. Não era assim que deveria ser feito. E a Bíblia diz que se as pessoas se negassem, eles o tomavam à força. E sabe para quê? Para comer. Para se abastecer das ofertas, dos sacrifícios. Mas eles não faziam só isso. Tinham mulheres que atendiam a porta da tenda, faziam serviços a Deus, ajudavam. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se envolver, a se seduzir, a se prostituir com essas mulheres. Nós estamos falando dos dois sumos sacerdotes. Nós estamos falando das pessoas que iriam assumir o sacerdócio em Siló a partir do momento que Eli morresse. Então Eli é o sumo sacerdote, tem os seus filhos sumo sacerdote. Olha que coisa interessante, leia comigo então, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem não oferecia o sacrifício, dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. O servo retrucava: não! Entregue a carne agora, ou eu a tomarei a... O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Veja, viviam disso e ainda desprezavam. Tomavam disso para si e ainda escarneciam. Tomavam as ofertas do sacrifício para si e ainda faziam piada. Se nós olharmos o contexto que nós temos hoje, de algumas situações ligadas às igrejas, é isso que está acontecendo. Mas não é sobre isso. Eu não quero que nós falemos sobre os outros. Eu quero que nós olhemos para isso para nós. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes e reis. Talvez a pergunta aqui é: nós estamos numa mesma condição de poder estar servindo a Deus, com dedicação ou com desprezo? Com dedicação ou com atenção? Com dedicação, com dedicação ou com falta de atenção? Com santidade ou com heresia? Com contaminação? É uma reflexão. Porque não dá para fazer isso se não estiver servindo a Deus, certo? Eles só estão fazendo isso aqui errado porque eles são sacerdote. Quem está levando o sacrifício não está errando. Quem está errando é o sacerdote. Pois bem, mas olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que Samuel está no meio de tudo isso. Ó, eu não sei se esse som está incomodando vocês aí, mas a mim tá. Vocês estão, tá bom aí a rua? Tá ruim? Tá incomodando? Não, tá bom? Não sei. Dá? Então tá bom. É que eu não sei como é que tá indo o som para frente, então eu fico um pouco de dúvida. Versículo 18, olha que interessante. Samuel, porém, ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Olha o que está dizendo esse texto. O menino está servindo melhor que o homem. Então não é porque a gente tem 40 anos de crente. Não é porque a Isabel tem 14 anos. Pode entrar alguém por essas portas que vai fazer
algo sobrenatural, radical, e ele não tem um ano de crente. O João pode ser infinitamente mais usado por Deus do que qualquer um de nós aqui que temos mais experiência. A Alícia, Deus pode levantar a Alícia em profecia aqui e falar na boca dela. Porque aqui está dizendo, ele era um menino e servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. A mãe fazia uma estola sacerdotal para ele. Já pensou coisa bonita? O menino. Isso aqui eu lembro quando eu era pequeno, era pastorzinho. Lembra que eu era pastorzinho? Eu já fui pastorzinho. Você tem que projetar, irmãos, as coisas espirituais na vida do seu filho. A Ana não foi lá simplesmente, deixou o filho e nunca mais voltou. Não, ela voltava uma vez por ano com uma estola sacerdotal. Ela confirmava aquilo que ela tinha dito que o filho seria e o que Deus disse que o filho seria. Porque a Ana está pensando que é ela que deu o filho para Deus. Mas não foi. Foi Deus que deu o filho para ela dar para ele. Então tudo que é nosso, irmãos, não é nosso. É de Deus. Não se esqueça disso. É de Deus. E para ele precisa ser consagrado. Pois bem, cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. E o Eli? Porque os filhos estão dando esse trabalho aqui, ó. Os filhos estão se corrompendo, os filhos estão se prostituindo, os filhos estão deturpando a adoração. E o versículo 22 vai nos dizer desse capítulo 2. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe disse, o Eli falando com os filhos dele, olha que homem autoritário, olha só Israel, olha só que cara forte. Parem com isso, meus filhos. Parem com isso. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Que bronca, né? Nossa, que atitude que ele teve, né? Eu fiquei com medo do Eli aqui. Eu fiquei com medo do Eli. É que nem aquela mãe fala que vou te bater, vou te bater, vou te bater, vou te bater, a surra nunca chega. E quando vai bater, né, Tita, aquela palminha assim. Bate e fala, machucou? É o que ele está fazendo aqui. Eu estou ouvindo comentários, ó, estão dizendo aí, viu? Eu não sei. Irmãos, ele é o sumo sacerdote. Os filhos deles eram dignos de morte, execução. Não era fofoca, não era Nelson Rubens, Léo Dias. Não é programa da tarde. Era verdade, tinha como provar. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Já tem uma sentença sobre esses dois aqui. Mas e o Samuel? E o Samuel? Olha que coisa interessante. Versículo 26. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo seu povo. Pausa nessa história. Qual foi a única vez que você viu isso escrito na Bíblia? Enquanto isso, o menino crescia e se fortalecia. Qual foi a única vez que você ouviu falar disso? Quando Jesus. Você vai ver em Lucas 2,40, dizendo o seguinte, ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. E qual que era a outra coisa que tinha igual? A corrupção do templo. Da mesma forma que o sacerdócio de Siló está corrompido, denegrido, tem dois homens lá na época de Jesus, chamado quem? Anás e Caifás. Caifás e Anás. Agora isso aqui é uma jabuticaba, né? É uma tartaruga no poste, porque onde já se viu ter dois sumos sacerdotes? Não pode. Só um. Porque um sumo sacerdote era ajeitado ali por Roma.
Veja, Jesus está crescendo também em meio a uma adoração, a um sacerdócio, a um templo corrompido. Da mesma forma que Samuel aqui está sendo preparado para terminar um sacerdócio, Jesus também está crescendo, está sendo separado para ser estabelecido como único sumo sacerdote incorruptível. Mas fecha parêntese, nós não estamos falando aqui sobre a corrupção do tempo de Jesus, mas é só para você lembrar como esse texto de Lucas 2,40 é igual ao texto de 1 Samuel 2,26. Pois bem, vem as fofocas, vem a corrupção, Deus fala o seguinte, bom, vou avisar Eli, vou falar com Eli. E lá no capítulo 2, versículo 29, Deus fala com Eli através de um profeta. Que profeta? Não tem nome. Esse profeta não tem nome. A Bíblia não fala o nome desse profeta. Irmão, Deus não tem Deus não tem problema com anonimato. Não se preocupa se você sobe no palco, se você não sobe no palco, se você não está no Instagram, se você não está no YouTube, não fica se preocupando com isso não. Se preocupe em Deus conhecer o teu nome. A gente não sabe o nome desse profeta aqui que foi falar com Eli. Não tem nome. Mas a Bíblia diz, e o profeta foi falar com Eli. E a Bíblia diz que a notícia do profeta é, palavras do profeta Eli, então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, eles tinham uma promessa sobre eles. Isso é conhecido já nós da Bíblia, a tribo de Levi, era aqueles que levariam o povo ao sacerdote. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá com vocês. Irmãos, cuidado, tem promessa que Deus faz, mas ele retira. Não dorme no ponto. Hoje é no Uber, né? Mas no ponto, como é que era dormir no ponto? Quem é mais velho? O que era dormir no ponto? O ônibus passou, ia passar daqui quantas horas depois? Mano, não dorme no ponto, irmãos. Exato. Irmão, fica preparado para sua promessa, não dorme no ponto. Se você ficar achando que porque Deus falou, não, ele pode voltar atrás, ele pode ir para frente, pode voltar para trás, pode ir para cima, pode. Eu falei que a sua família ia ser adorador, mas você está engordando com sacrifício. Para você não vai dar, Eli. Era para todo mundo, mas você não quis. Irmão, tem coisa que é para todo mundo. Mas todo mundo quer, Péricles? Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. E para provar as minhas palavras, que as minhas palavras se cumprirão, o profeta falando, através de Deus. Deus falando através do profeta, palavras do profeta. Farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. A minha pergunta é o seguinte, aqui, vai morrer os 2 filhos. O Eli está velho. Se vai morrer os 2 filhos, e ele só tem 2, quem vai ser sacerdote? Ah, mas como vocês sabem? Mas Samuel era da tribo de Levi? Não. Tem uma crise, não tem? Deus já tem uma resposta? Já. Está em crise, irmão? Está em crise, irmã? Está com problema na sua vida? Está vendo? Irmão, muito, né, irmã Vanilde? Irmã Vanilde, Deus já tem o Samuel. Deus já tem a resposta. Já está preparando embaixo do nariz deles aqui, ó. Mas não foi assim com Jesus também? A Bíblia diz que Jesus entrava e saía do templo, eles não estavam entendendo isso. Jesus ia e voltava todo dia, o Péricles. Ia com os pais para adorar, aos 12 anos na frente dos discípulos. Está lá o sumo sacerdote de Deus. E eles continuam fazendo culto no templo. E assim com Samuel. Samuel está sendo desenvolvido aqui, ó, para responder a crises. Veja o que está escrito no capítulo 3. Vamos lá que eu estou correndo aqui o máximo que eu posso. Capítulo 3. Enquanto isso, eu estou mais rápido que você, meu irmão. Me ajuda aí.
Esse Jesus aqui, que estava aqui agora é o irmão da técnica de som lá. E às vezes é o baterista. Enquanto isso, olha só, tá tendo uma crise, não tá? Enquanto isso, vocês estão entendendo o que Deus faz? Tem problema, mas enquanto isso, irmãos, Deus já tem a solução. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando o problema. A solução está do lado do problema, olha que coisa doida. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Mas Deus já tinha a provisão de toda a crise que eles estavam vivendo. Deus já tem a resposta para a crise que nós vivemos, que nós estamos vivendo e que nós viveremos. Deus já tem resposta para isso. Não saia daqui pensando que, como já foi dito aqui ontem pelo pastor Carlos Wagner, que o nosso problema é maior do que o nosso Jesus. Vamos olhar para Jesus. Amém? O Senhor então vai falar com esse menino. O Senhor vai falar com Samuel, porque a Bíblia está dizendo que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Um esfriamento espiritual. Deus não está mais se comunicando com o seu povo. Deus não está falando como falava antes. O pastor Cláudio orou aqui na oração dele que Deus use na evidência do caráter o fruto do Espírito, mas na evidência do poder os dons espirituais. Irmãos, isso está para nós. Nós não podemos nos acostumar a não termos manifestações espirituais no nosso meio. Não podemos. Eles se acostumaram, mas Deus não. Então no versículo 10, João, está dizendo assim: então o Senhor veio, desse mesmo capítulo, então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então Deus vai falar para Samuel o que falou para o profeta. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo em Siló? Deus já falou: eu vou fazer uma coisa que vai incomodar o ouvido das pessoas. Muito bem. Cumprirei do começo ao fim as ameaças que fiz contra Eli e a sua família. Ele fala isso para Samuel, um menino. Irmão, tem a ver com o tamanho, tem a ver com o compromisso. Não tem a ver com a experiência, tem a ver com a intimidade. E Deus fala isso para ele. E ele vai repetir isso para ele também. Deus vai falar a palavra igual 2 vezes pelo profeta e pelo menino. Pregação do pastor Marcelo Altomani aqui, a primeiro domingo. Destruir para reconstruir. É exatamente isso que Deus está fazendo com o povo de Israel. O povo vai ser destruído. O sacerdócio vai ser destruído para ser reconstruído. Versículo 19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan a norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Opa, então Deus começou a falar de novo. Ele está vivo, Ofni e Finéias está vivo, Samuel está servindo ao Senhor e Deus começa a falar então, através de Samuel. E Samuel começa então a ser ouvido pelo povo. Ok, capítulo 4 de Samuel, o povo vai entrar em guerra, os filisteus irão contra Israel. Isso aí, João, pode colocar aí. Volta um para mim, isso. Perfeito. Usa aqui, ó, o versículo 4, o versículo 1 do capítulo 4 está dizendo o seguinte, ó, o exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer. Então, essa é a primeira menção da palavra Ebenezer na Bíblia. E os filisteus acamparam em Afec, que quer dizer fortaleza. Eles acamparam, foram para a guerra, num lugar chamado Ebenezer. O que significa Ebenezer?
Pedra de ajuda, vai dar tudo certo. A pedra vai ajudar. Eles estão acampados num lugar que chama pedra de ajuda, pedra de socorro, pedra de apoio. Estamos certo. Não. Estão errados. A Bíblia diz que essa primeira embate que eles têm com os filisteus, morrem 4.000 israelitas. 4.000 israelitas. Então eles ficam desesperados. E mandam então aos líderes de Israel falar: o que está acontecendo com a gente que a gente nunca perdeu guerra? Já sei. Veja que eu falei líderes de Israel, eu não falei que eles foram consultar Deus, que eles foram consultar o profeta, que eles foram falar com Samuel. Eles foram consultar líderes corruptos. Já sei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Vamos trazer a arca! Vamos trazer a arca do Senhor. Tira a arca do santuário, tira a arca do templo e traz ela para o meio da guerra. E aí a gente vai ganhar dos filisteus. Certo, irmãos? Mas como não? É a presença de Deus. Mas não é assim, né, irmã Vanilde? Sabe por que não é assim? Vou falar para vocês por que não é assim. Vai lá para mim, João, por favor. No versículo 4. Então enviaram os homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Olha quem veio junto. Ah, irmão. Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Talvez essa arca tivesse vindo sozinha. Irmãos, aqui se cumpre a sabedoria popular. Antes só. Olha com quem a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus está andando, Péricles. E eles estão achando, porque eles estão usando a arca de Deus como um amuleto, porque eles são filhos de sacerdotes, porque nós temos a Bíblia, porque nós vamos na igreja, porque nós temos um conhecimento. Então Deus está conosco. Traz a arca, vamos com a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Aonde chega a arca, tudo vai dar certo. Pregação do pastor Marcelo Otomani aqui também. Nem tudo que dá certo, Deus aprova. Vocês lembram dessa frase? Ele falando, nem tudo que dá certo, Deus aprova. Versículo 5. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, os soldados soltaram gritos de alegria, tão altos que fizeram o chão. A Bíblia diz que os filisteus, irmãos, quando ouviram esse grito, Marli, e o chão sacudir como se fosse um terremoto, eles ficaram com medo, os filisteus. Falou, agora nós vamos perder. Por quê? Porque o Deus de Israel está com eles. Os deuses chegaram ao acampamento. Nós vamos perder de Israel. A palavra diz que levantou um filisteu lá e disse assim: nós vamos lutar e nós vamos vencer os israelitas. Eu vou até achar esse versículo aqui, porque... Passa para mim, por favor, João. Passa para mim aqui. Obrigado. Versículo 9. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens. Olha o inimigo falando com o inimigo, irmão. Isso aqui, você acha que o diabo não tem poder? Você acha que os demônios não têm poder? Você acha que não tem hostes? Você acha que não tem potestades? Olha o que eles estão falando. Olha eles se animando contra o povo de Deus. Isso aqui solto é uma frase motivacional, cara. Tenha coragem, filisteus. Sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus. Assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens na minha cabeça já apareceu aquele filme do Coração Valente, do William Wallace. Com aquela espada na frente dos cavalos. Lutem como homens! E os filisteus vieram. Os filisteus, que arca de Deus? Nada. E eles foram para cima dos israelitas. Sabe quantos israelitas morreram nesse dia? 30.000. 30.000. A primeira foi 4.000. A segunda foi 30.000, amados.
E a arca? Os filisteus tomaram a arca para eles. A Bíblia diz que no meio desses 30 mil homens vai morrer 2 camaradas. Ofni e... Vamos ler o versículo 11? A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Cumpriu-se a palavra do profeta. Eles vão morrer os 2 no mesmo dia. Acabou a família de Eli? Não, porque ele tem cunhadas, desculpa, ele tem nora, e ele tá com uma nora que tá grávida, e ela vai, quando chegar a notícia ruim, ela vai ter um filho, e o filho vai chamar Icabod, ou Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Acabou, a glória foi, a arca não está mais conosco. Mas tem uma história, irmãos, que vai acontecer aí, que é do Eli. Eu falei que isso aqui é mais intenso do que filme de Hollywood. É vários cortes ao mesmo tempo de coisa acontecendo. Sai um benjamita da fileira da guerra e vai correndo para Israel para avisar Eli que aconteceu. E a Bíblia diz que ele vai chegar, vamos lá comigo, João, no versículo 17 do capítulo 4. O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Eu te pergunto, por que ele era pesado? É isso aí. Só comia, obeso espiritual. Foi falado aqui, obeso espiritual. A gente vai ficando cheio. A irmã Vanir também falou isso. Pastor Ricardo também falou isso. A gente vai ficando cheio, vai ficando obesão. E está sentado na cadeira. Aí quando você pensa que você vai levantar, você cai. E quebra o seu pescoço. Porque ele abriu mão de servir ao Senhor e resolveu se tornar um homem glutão, velho, cego, gordo. Irmãos, é o sumo sacerdote de Israel. Tem condição? Já imaginou essa visão? Velho, cego, não enxergava mais e gordo. Morreu. Acabou. Acabou Eli? Contrário de Caleb, que quando chega aos seus 80 anos e quando vai dividir a terra, fala assim, eu tenho o mesmo vigor de antes, pode dar minha parte aqui que eu vou lutar. Aleluia. Depois da história de Josué e Caleb, você vai ver, Caleb com 80 anos vai ter vitalidade para continuar lutando sobre a sua parte na terra de Canaã. Cumpriu-se então a palavra do profeta. Irmãos, eu acredito que em 15 minutos eu termino. Tudo bem? Se alguém precisar sair que tem compromisso, irmãos, fique à vontade. A gente vai anotar o seu nome ali. Gilberto está com uma lista ali. Quando sair antes, a gente anota o nome. 15 minutos, meus irmãos. A gente termina. Cumpriu-se a palavra do profeta sem nome. Cumpriu-se. É Deus falando, não importa o nome. É Deus falando. Cumpriu-se a palavra de Samuel, que falou para Eli. E cumpriu-se o que Deus falou que faria, que era os ouvidos tinirem. Notícias difíceis, mudança. Pois bem, os filisteus, eles vão profanar a arca do Senhor. Porque lembra que Samuel continua em Siló, Ofni e Finéias, Eli estão mortos, e a arca está com os filisteus. Eles vão levar essa arca para uma cidade chamada Asdod. Asdod, Israel, é uma cidade onde tem um templo para um deus chamado Dagon. Esse Dagon é um deus que é uma mistura de homem, de peixe, porque os filisteus eram um povo de origem marítima, e eles adoravam esse deus chamado Dagon. Então eles vão pegar a arca
como símbolo de oferta, Péricles. Olha só. E vão colocar os pés de Dagon, como se a arca estivesse agora servindo a Dagon. Só que assim, irmãos, uma coisa é a arca com Ofne e Finéias. Outra coisa é a arca sozinha. Deus não precisa de homens para mostrar o seu poder. E eles vão dormir e põem a arca lá. Primeira noite, a estátua está virada com a cabeça em direção à arca, simbolizando que Deus é o único a ser adorado, servido. Cai a primeira noite, a estátua fica curvada para a arca. Eles falam, não, acidente. Colocamos errado, igual derrubaram meu violão aqui. Colocamos errado, acidente. Vamos levantar esse nosso Deus aí. Um Deus que precisa levantar, você está louco, hein, Pérez? A Bíblia diz isso. Um Deus que você tem que carregar, isso não é Deus. Vamos levantar o Dagon. Vai lá, levante o Dagon. Vão dormir. Chega no outro dia de manhã. A estátua está caída. Mas como ela está agora? Cabeça quebrada, sem cabeça, sem mãos. A Bíblia diz que a cabeça e as mãos rolaram para a porta, para a soleira do templo de Dagon. E no texto vai dizer que até os dias que foram escritos, os filisteus não pisavam na soleira, porque foi onde parou a cabeça. E eles falam, opa, temos um problema. Vamos tirar essa arca daqui. Alguma coisa aqui tem. Vamos mexer com isso não. Os filisteus eram mais espertos que os egípcios. Faraó precisou de 10 pragas. Os filisteus só precisou de 2 noites. Irmão, tem gente que é... Irmão, presta atenção. Tem coisa que não é persistência, é teimosia. Cuidado, tem coisa que você está sendo teimoso em vez de ser persistente. E eles vão falar isso no texto. Vão falar. Olha, esse Deus aí foi o que acabou com os egípcios. Vamos fazer o seguinte? Prefeito de Asdod. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esse negócio daqui? Vê para mim aí, por favor, João. Versículo 7. Isso. Quando o povo de Asdod viu que o que estava acontecendo, exclamou, não podemos mais ficar com a arca de Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre... Então, é humilhação para os inimigos e humilhação para o Deus dos inimigos. Os filisteus dessa época, eles tinham 5 cidades. E aí algum gênio da lâmpada falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para outra cidade? Vamos ver o que vai acontecer. Segue para mim o versículo 8. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhe perguntaram, o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam, leve a arca para a cidade de Gate. Tira de Adod. Já viu aquela história? Isso é verdade, tá? Não precisa nem desligar o microfone. O crime acontece nessa rua. Mas essa rua é da 101 DP. Como aquela outra rua é da 29ª DP, muda o crime de rua? Muda sim, querido. Por que você acha que tem cadáver que é desovado em Embu das Artes e não Taboão da Serra? Porque o problema fica de Embu. Aqui tem um cadáver chamado da Arca do Senhor. Vamos jogar ela para Gate. Então levaram a Arca de Deus para problema dessa cidade aqui, ó, dessa delegacia. Dessa circuncisão. Beleza. Circunscrição, né? Circunscrição. O problema é dessa outra circunscrição. Pois bem, vamos avante. O que aconteceu, João? Chegou em Gate. O que aconteceu quando chegou em Gate? A mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá. Tanto os jovens como os velhos, houve grande pânico. Sabe por quê, irmãos, que está acontecendo isso aí? Porque
Não existe a forma, na minha visão. Olha o que aconteceu com Jó. Existe uma forma mais difícil do que você humilhar uma pessoa na sua integridade do que acabar com a sua saúde? Olha o que o câncer faz com uma pessoa. Olha o que a AIDS faz com uma pessoa. Olha o que aconteceu com Jó. Esses tumores aí eram hemorroidas. Esses tumores eram embaixo das axilas. Esses tumores, Péricles, as pessoas não conseguiam andar. E a Bíblia diz que houve uma infestação de ratos, que provavelmente eram eles, inclusive, que levavam essas doenças. Se Deus não tem um exército de homens fiéis, ele usa os ratos. Tudo é dele. Ele usa os ratos. Ele usa as codornizas para levar comida. Ele usa um corvo para levar comida para ele. Não foi assim que ele fez? Tudo é dele. Não foi assim? Tumores e ratos. Aí o que os caras falam? Meire, vamos resolver isso. O que a gente faz? Vamos tirar daqui! Vamos tirar daqui a arca! Vamos levar... Olha lá. Por isso enviaram a arca de Deus para Ecrom. Vamos mudar para outra cidade. Os camaradas de Ecrom já eram mais espertos. Quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, eles falaram, não estava aqui não. Já chegou a notícia aqui. Por que estão trazendo a arca de Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? E a Bíblia diz, irmãos, que na cidade de Ecrom ainda houve mortes. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. E eles se reuniram e falaram assim, é o seguinte, não vai dar, não tem que mandar essa arca para o seu dono. Toma que o filho é seu. A Bíblia diz que eles pegaram 2 vacas que tinham parido recentemente bezerros. Pegaram essas vacas, colocaram elas, fizeram terra, colocaram a arca do Senhor em direção a um caminho de Siló e soltaram as vacas. Os filisteus soltaram a arca com as vacas. Eles falaram assim, olha, se for de Deus, e se elas forem, se for para a arca, se isso está acontecendo conosco aqui, é uma maldição para a arca voltar para o seu lugar, vamos pôr essa arca em cima desse carro com essas vacas e vamos ver se elas vão para o caminho. Irmãos, diz que as vacas iam indo, berrando, e elas não se desviavam nem para a esquerda e nem para a direita. E elas iam berrando. Elas iam berrando e foram em direção a uma terra que era já região do povo de Israel. Quando chegou nessa terra, alguns homens desavisados, e essa terra tem um nome, e tem um significado. A terra se chama Bet-Semens, que chama Casa do Sol. 70 homens foram olhar dentro da arca o que tinha. O que aconteceu, pastor? Morreu. Aí que tá. O pastor falou uma coisa muito interessante. As vacas ficaram vivas nessa cidade. E 70 homens morreram. Por quê? Porque ninguém poderia olhar para dentro da arca. Ninguém poderia ter contato com o que estava lá dentro, a não ser o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Não poderia. Pegam aquela arca, então, e mandam para onde nós estamos lendo. Chegamos no capítulo 7, 20 anos depois. Aqueles homens, então, quando recebem a arca, fala, casa de Abinadab, o Deus da gratidão, o Deus da generosidade. Vamos colocar o seu filho como sacerdote, Eleazar, como nós falamos aqui no primeiro versículo. Eleazar significa o Deus que ajuda. O Deus ajudou. E a arca vai ficar 20 anos na casa desse homem, numa colina. No versículo 1 do capítulo 7, nós vamos ler que o povo começou a se lamentar. Lamentar. Pastor, você não vai parar de falar? Não, porque foram 20 anos.
Lamentar, 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 lamentar. Lamentar, 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 lamentar. Lamentar, 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 lamentar. Lamentar. Não, mas já cansei. Não, mas eles não. 20 anos. Irmão, lamento sem atitude. Levou o povo de Israel a ficar 430 anos no Egito. Reclamação, lamento, clamor, sem posicionamento. Não adianta nada. Não, mas eu estou orando, eu estou clamando, Deus vai me dar resposta, eu já estou aqui na igreja CL 14 anos. Deus... Não, se não tiver atitude, só lamentar, só lamento, querido. Não vai resolver. Agora, que tipo de atitude? Leia comigo, então, os versículos 3 e 4 do capítulo 7, por favor, 2, 3 e 4. Vamos ler rapidamente. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Ação do... Eles não entenderam que a ação tinha que ser deles, Félix. 20 anos lamentando, esperando uma ação do Senhor. Irmão, eu não sei exatamente para quem Deus está falando. Pode ser para mim, tá? Pode ser para mim. Porque a primeira é no Chico, depois no Francisco. A gente fica lamentando, irmãos, esperando uma ação de Deus. E Deus está assim, ó, esperando uma nossa. Se você não vai, eu não vou. Porque para Deus é o e o possível é para quem? Então nós estamos querendo o possível de Deus. Versículo 2, por favor. Desculpa, 3, João, obrigado. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, se não é só lamento e reclamação, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então os livrará das mãos dos filisteus. O estrago que foi feito pelo sacerdócio de Ofne, Finéias e Eli está aqui plantado, 20 anos. Eles foram adorar outros deuses, irmãos. Aqui está escrito que eles não ficaram só 20 anos lamentando, tinha idolatria no meio deles. Tinha outros deuses. Agora, eu sei que você não tem na sua vida, aqui, o Astarote. Eu sei que você não tem o Baal. Mas qual outro que você tem? Qual outro que eu tenho? Qual é a outra idolatria que nós estamos colocando? Que está fazendo que nós que sejamos impedidos de entender o que Deus quer falar conosco. Está escrito em Êxodo, capítulo 23 e 4. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Quer mesmo ser usado por Deus? Quer mesmo ser transformado? Quer ver coisas sobrenaturais? Primeiro, converte o coração e tira toda idolatria, de qualquer espécie. Ou Deus é o primeiro, ou você vai continuar mais 20 anos lamentando. Versículos 5 e 6. Então Samuel lhe disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz. Olha aqui, o nome disso aqui, sabe qual é o nome disso aqui? Arrependimento. Tirou a idolatria, santificação. Agora é arrependimento. Esse símbolo de tirar água e jogar no chão para o Senhor é símbolo de entrega, de arrependimento, de dependência. Eles estão se arrependendo publicamente, dizendo que nós pecamos contra o Senhor. O que dá para eu fazer é jejuar, eu vou jejuar. O que dá para eu fazer é orar, eu vou orar. O que dá para fazer é buscar, eu vou buscar. Mas eu vou mostrar a Deus, que eu estou arrependido, que o meu coração está arrependido. O arrependimento genuíno é seguido de ações, irmãos. Pessoa arrependida, ela demonstra ação. Humilhação e demonstra dependência de Deus. O arrependimento é a matéria-prima que Deus está procurando para gerar a transformação poderosa que somente Ele pode fazer. Jesus vai dizer assim, ó, Mateus 9,13, e acrescentou: agora vocês vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios,
pois eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Irmãos, enquanto nós não nos reconhecemos como pecadores, que necessitamos nos arrepender todos os dias, nós não nos convertemos somente uma vez, nós nos batizamos uma vez, mas nos convertemos todos os dias ao Senhor. Versículos 8 e 9, e eu já estou terminando. Não pare de clamar. Eles disseram, não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Versículo 9. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor atendeu. Agora os israelitas arrependidos, sem idolatria, estão entregues ao Senhor. E agora passam a entender que o que eles precisam na vida dele é uma intervenção de Deus. Se nós não enxergarmos a essa condição, com esse texto que foi escolhido para a nossa festa, nós vamos mais 14 anos na mesma batida. E nós precisamos de intervenção. Para quê? Para nós vencermos aquilo que o pastor Cláudio falou aqui, os territórios espirituais. Que alcance outras pessoas, que seja estabelecido outras igrejas, como disse lá em Goiânia. Por que não? Por que não? O que impede? O que impede é nós não tirarmos a idolatria, não nos arrependermos e não acreditarmos que precisa de uma intervenção divina. E eles disseram então a Samuel, não pare de clamar por nós. Abra para mim Hebreus capítulo 7, 23 e 26. Hebreus 7, 23 a 26. A Bíblia está dizendo que nessa situação o povo pediu a Samuel que não parasse de clamar. E nós temos também alguém que não para de clamar por nós. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Quem está intercedendo aqui nesse texto? Perante quem? O Pai, a favor de nós. Quem está intercedendo agora por nós? Não pare de clamar por mim, Jesus. Jesus, não pare de interceder por nós. Jesus, nós não sabemos como pedir, mas Jesus, nós te pedimos nessa manhã. Nós te pedimos, não cesse de interceder por nós em meio às nossas guerras. Nós dependemos de ti, Jesus. Tu és o nosso sumo sacerdote. Não cesse de interceder pelo seu povo, sempre. Versículo 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. A Bíblia diz lá no final desse capítulo 7 que Samuel voltava para Ramá, que era um lugar elevado, e de lá ele julgava todo o povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus veio à terra, morreu por nossos pecados, padeceu nas mãos dos romanos, dos malfeitores, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o nome dele está acima, elevado de todos os nomes. E ele está à destra do Pai, num lugar elevado. E ele está intercedendo por nós. Assim como Samuel julgava na cidade de Ramá. Mas o texto diz que tinha duas coisas que Samuel fez. Ele intercedia, mas ele matou um cordeiro. Esse Jesus é o único que consegue ser cordeiro e sumo sacerdote. É o único que consegue ser rei e senhor. É o único que consegue ser profeta. É o único que reúne todas as qualidades
E João vai dizer isso em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi entregue por nós. Ele foi entregue por nós, assim como Samuel pega aquele cordeiro e não cessa de clamar para o povo. Está terminando, viu, irmãos? É verdade. Versículos 10, 11 e 12. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão. Quem era o Deus da tempestade? Lembra que nós lemos aqui no começo? Lembra do Baal? Lembra do Astarote? Lembra? O Deus da chuva, da tempestade, do trovão. Olha o que nós vamos com os filisteus aqui. Ó. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o exército? O Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Versículo 11. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. 12. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Observe que foi em Ebenezer que eles perderam 34 mil homens. Há 20 anos atrás, num lugar chamado Ebenezer, Israel foi totalmente aniquilado. Mas Samuel estava lá. Samuel está vivendo a história. E Samuel vai pegar uma pedra e ressignificar isso. Perdemos há 20 anos atrás? Como é que era o nome do lugar? Ebenezer. Ebenezer não é o lugar. Ebenezer é uma condição. Ebenezer não é um território. Ebenezer é um coração. Ebenezer não é simplesmente uma cidade ou uma pedra. Ebenezer é uma esperança, é uma promessa que transcende um território, um lugar, uma vitória. Pega essa pedra, ressignifica e chama esse lugar, essa posição aqui, Ebenezer, pedra de socorro, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Está escrito que nós temos uma pedra. A única pedra. A pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra que jamais será abalada. Está escrito em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponham em Sião uma pedra angular, uma pedra firme, uma pedra testada, uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Até aqui nos ajudou o Senhor, pedra de apoio. Uma pedra que pode se construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. É uma pedra física? É uma condição de espírito, de confiança, de dependência, de esperança. Salmo 118, versículo 22 a 23. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Mateus 16, 18 e 20. Mateus 16, 18 e 20. Essa daqui é para nós. Agora eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei, Jesus falando sobre ele, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Versículo 20, então ele advertiu a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Qual é a nossa pedra?
Sobre qual pedra estamos firmados? Quais são as coisas que Deus quer ressignificar na nossa vida? Assim como Ebenezer, um território que foi um lugar de derrota para o povo de Israel. Samuel vai lá e ressignifica isso e fala, não, aqui é Deus, se Deus está conosco, lá não foi Ebenezer, mas aqui é Ebenezer. Aqui Deus está conosco, aqui nós nos humilhamos, aqui nós nos arrependemos, aqui nós nos entregamos, aqui Deus vai fazer grandes coisas conosco. Lá eles tinham uma pedra como símbolo. Nós temos um filho como símbolo, Péricles. Nós temos a rocha como nosso símbolo. A nossa vida está firmada em Cristo, a nossa vida está firmada em Deus. Nós podemos dizer em qualquer situação, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós, nós temos um cordeiro que morreu por nós temos a pedra sobre a qual a nossa casa está edificada, a pedra que os homens rejeitaram para eles vai ser pedra de tropeço, mas vai ser pedra para nós de edificação. Igreja Cristã Livre. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Amém. Graças a Deus.